aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um projeto Prepara, dessa vez para a V1, Direito Penal 1. Meu nome é Mauro César, né? Eu sou professor da Estácio aqui no Rio de Janeiro e mais uma vez é um prazer poder compartilhar, né, nesse momento aqui com vocês, é um momento de alegria. Aqui a gente faz uma festa bacana, uma recepção, a gente mata a saudade de alguns amigos e a gente ao mesmo tempo consegue aí 8 horas da manhã, né, num sábado, num dia aqui no Rio, tá sol, tá um dia bonito, conseguir estar estudando com vocês. Isso é um motivo de muita alegria para mim, né? Como eu falei. Por quê? Porque eu já estudei muitos sábados na minha vida. Para conseguir chegar onde eu cheguei, eu estudei muitos sábados na minha vida. E eu tinha certeza, lá no prédio onde eu moro tem piscina, às vezes eu olhava para a piscina, todo mundo lá embaixo, e eu no meu quarto estudando. Às vezes ficava numa biblioteca até 8, 10 horas da noite, porque aqui no Rio a gente tem algumas bibliotecas que funcionam até esse horário, mas eu tinha certeza que eu ia conseguir atingir os meus sonhos. E com vocês, com certeza, não vai ser diferente. E a gente está aqui para ajudar vocês. O pessoal aí, a maioria, né, do que está fazendo o Direito Penal 1, com essas mudanças agora, terceiro período, segundo período, quarto período, até porque tem gente que faz depois, todo mundo muito recente na faculdade, todo mundo ainda iniciando a graduação no Direito. Mas é isso, a gente tem que preparar a nossa base para lá na frente a gente poder ser um bom delegado de polícia, um bom juiz criminal, um bom professor, um bom defensor, um bom promotor, um bom advogado criminal, porque tem vários aí também, ainda mais agora nesses momentos de lava-jato, muita gente aí se dando bem, né, com o direito, muita gente fazendo excelentes defesas aí nos tribunais que a gente tem podido ver. Então vamos lá, Pena 1, como todo prepara V1, né, a gente trabalha até a 6ª aula. Então nós vamos trabalhar alguns temas hoje: introdução ao direito penal, princípios constitucionais, normas penais em branco, classificação das infrações penais e o início da teoria do crime. Eu vou organizar a ideia do que seria o crime para vocês, tudo bem? Então vamos começar para a gente não perder tempo. Direito penal. Aí como é que eu coloquei aqui? Ó? É o ramo do direito responsável pela proteção dos bens jurídicos mais importantes, segundo a Constituição Federal. Além de proteger os bens jurídicos mais importantes, incidirá apenas no caso de lesões significativas contra esses bens jurídicos. Pessoal, olha só, vamos primeiro diferenciar aqui o direito penal dos outros ramos, tudo bem? A consequência de quem comete um crime pode vir a ser a restrição da sua liberdade. A consequência de quem comete um outro ilícito que não seja criminal vai ser, a maioria das vezes, uma consequência em cima do seu patrimonial. Então, o bem mais importante que nós temos é a vida, beleza. Só que depois que a pessoa faleceu, esse bem não existe mais. Então, enquanto a gente está vivo, não vamos falar de morte, enquanto a gente está vivo, qual seria, digamos assim, o bem mais importante? É a liberdade. Por isso que, quando a gente for infringir, incidir, macular, violar a liberdade de alguém, a gente precisa de normas mais restritas. A gente precisa de impedir que o Estado faça isso de uma forma fácil. Então, nós temos o direito penal, que ao mesmo tempo ele traz crimes, ele comina penas, ele diz: cidadão particular, se você fizer isso, você tem até a opção de fazer, mas se você fizer, o Estado vai te punir, porque quem faz isso não está pronto para viver em sociedade. Mas, no outro lado, o direito penal também serve para quê? Para restringir o âmbito de atuação do Estado. O Estado é forte, o Estado tem a polícia, o Estado tem o Ministério Público, o Estado tem o Estado Justiça, que é o Poder Judiciário. Ele é muito forte, por isso que a gente precisa frear esse ímpeto punitivo do Estado. Então o direito penal serve ao mesmo tempo para mostrar aquelas condutas que o Estado irá punir e serve também para frear o ímpeto punitivo do Estado. Como, professor? É simples. Estado, você só pode punir o particular se ele cometer aquela conduta que está prevista no artigo tal como sendo crime. Se por um acaso a conduta que ele cometer não estiver prevista como crime, mesmo que você não goste, você não poderá punir esse cidadão, esse particular. Pessoal, só mais uma coisa, além de o direito penal proteger os bens jurídicos mais importantes, ele protege os bens jurídicos mais importantes das lesões mais significativas. Então, se amanhã eu infringir um bem jurídico importante, o patrimônio, por exemplo, mas eu causar uma lesão que não seja significativa, furtei uma caneta Bic que custava R$ 1,50, o direito penal não poderá incidir. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso.
As missões do direito penal, já falei, proteger os bens jurídicos mais importantes e frear o ímpeto punitivo do Estado, tudo bem? Agora, garantismo penal. Pessoal, nós temos uma Constituição Federal que é do final da década de 80, 1988, e temos um Código Penal e um Código de Processo Penal que são do início da década de 40. Nosso Código Penal, nosso Código de Processo Penal, eles foram influenciados pelo Código Rocco italiano, ditadura fascista da Itália. Então, a gente já pode perceber, quem conhece um pouquinho de história, que no fascismo, nas ditaduras, os direitos eles são muito violados. Os direitos das pessoas, eles são menos importantes para o Estado. O Estado respeita menos e essas pessoas possuem menos direitos. Óbvio que o nosso Código Penal, ele tem mais ou menos essa seara. O nosso Código de Processo Penal também. Ah, professor, mas houve aí a reforma da parte geral do Código Penal de 1984. Houve. Mas mesmo assim, a nossa Constituição sendo posterior, ela trouxe alguns dogmas, ela trouxe alguns paradigmas, ela trouxe alguns princípios que sempre deverão ser respeitados. Então, a partir do momento que nós pegamos esses princípios e colocamos dentro do Código Penal, ou melhor dizendo, a partir do momento que nós vemos as regras previstas no Código Penal e nas demais legislações penais que estão abaixo da Constituição e respeitamos a Constituição no momento de interpretá-las, nós estamos respeitando a teoria do garantismo penal, que foi criada pelo professor Luiz de Ferraioli. Ele traz 10 axiomas, isso aí depois a gente pode mandar por e-mail, porque a gente tem um tempo menor aqui, mas alguns desses axiomas a gente vai trabalhar aqui. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal, tem que se respeitar o princípio da taxatividade penal, a gente só pode responsabilizar alguém penalmente se essa pessoa tiver culpa, se ela for culpável, e por aí vai. A gente vai trabalhando aqui ao longo da aula. Só que o que é importante nesse momento? A partir do momento que eu interpreto as normas infraconstitucionais com base nas normas constitucionais, eu estou respeitando a teoria do garantismo penal. Tudo bem? Vamos lá. Princípios aplicáveis no direito penal. Legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Está lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal e também no artigo 1º do Código Penal. É muito simples, eu estou um pouco longe da parede aqui, mas na sala de aula eu sempre brinco assim, eu dou um tapa na parede e falo, vocês já viram em algum lugar que é crime dar um tapa na parede da universidade? Aí os alunos falam, não. Eu falei, então, se por um acaso eu der um tapa na parede da universidade, eu vou poder responder criminalmente por isso? Aí os alunos respondem, não, professor. Por quê? Porque não há crime sem lei anterior que o defina. Aí amanhã, nosso legislador, nosso ilustre legislador, cria esse crime, dar um tapa na parede da Universidade Estácio de Sá. Estou brincando, é óbvio que a lei tem que ser generalizada, teria que ser dar um tapa na parede da universidade, ou dar um tapa em alguma parede, mas dar um tapa na parede da Universidade Estácio de Sá. Aí eu venho e dou um tapa naquela parede. Estou cometendo um crime? Aí estou. Porque aí nós já temos lei anterior que defina o crime. Aí nós já estaríamos respeitando o princípio da legalidade. Tudo bem? E da mesma maneira, nem pena sem prévia cominação legal. Todo tipo penal, quando a gente olha logo embaixo do artigo, que traz qual é a conduta a ser criminalizada, tem lá, pena. Aí essa pena pode ser de detenção, essa pena pode ser de reclusão, essa pena pode ser de multa. Isso a gente vai aprender em Direito Penal 2. Mas sempre a pena que o Estado comina de maneira abstrata. O que é cominar? É prever, é atribuir. Por que de maneira abstrata? Porque depois o juiz vai aplicar no caso concreto. Sempre a pena que o juiz, que o Estado aplica, comina de maneira abstrata, tem que estar prevista no preceito secundário, que daqui a pouco a gente vai falar também. Preceito primário está lá, a gente está iniciando a faculdade, né? Então é sempre bom explicar essas questões. Por exemplo, está lá, artigo 121, matar alguém. Esse é o preceito primário. Aí embaixo vem pena, reclusão de 6 a 20 anos. Esse é o preceito secundário. Preceito primário traz as condutas que o Estado irá criminalizar. Preceito secundário traz as penas, tudo bem? Máxima taxatividade. A lei penal deverá ser taxativa, regulando concreta e perfeitamente a situação que será considerada crime. Então a lei tem que ser fechada, a lei tem que ser certa, a lei tem que ser taxativa. Lesividade. Só poderá ser punida a conduta que violar bens jurídicos de terceiros, causando ameaça ou lesão
a lesão ao bem jurídico tutelado. Pessoal, esse princípio aí é o princípio da lesividade ou alteridade. Penalmente falando, eu só posso vir a ser punido se eu cometer uma infração, se eu cometer uma conduta que viole um bem jurídico de terceira pessoa. Se por um acaso aquela conduta que eu cometer violar o meu bem jurídico, aí não há punição. Essa semana eu estava na delegacia, aí chegou um caso lá, vou dar um exemplo para vocês. O carro estava cheio de multa e aí iam rebocar o carro. O proprietário do veículo, revoltado, começou a quebrar o carro que é dele. Aí eu pergunto a vocês, no que tange ao veículo, ele cometeu algum crime? Não estou falando de, aí de repente, eventual resistência, eventual desobediência, eventual desacato, que nós estudaremos em Direito Penal 3. A pergunta é, no que tange ao veículo, ele cometeu algum crime? Não. O patrimônio é meu. Se amanhã eu encher o saco do meu carro, eu posso tacar fogo, eu posso jogar ele dentro de um rio, eu posso quebrar as janelas, eu posso depenar o carro todo, porque o carro é meu. Não estarei cometendo crime contra o patrimônio, por quê? Porque eu só cometo um crime quando eu estou violando um bem jurídico de terceiros. Amanhã o maluco resolve cortar minha mão. Não, esse negócio de ter duas mãos está dando trabalho, vou cortar uma, vou cortar um braço. Eu estou cometendo crime? Não estou cometendo crime algum. Eu tenho o direito de fazer isso, porque eu estou violando o meu próprio bem jurídico. Quer ver o exemplo mais clássico? Suicídio. Suicídio é punível? Eu não estou falando em induzimento, instigação ou participação no suicídio. Aí só quando eu induzo, instigo ou participo no suicídio de uma terceira pessoa, tudo bem? Não estou falando disso. Estou falando, se eu tentar me matar e não conseguir, Deus me livre e guarde aí, mas se eu tentar me matar e não conseguir, eu pergunto a vocês, eu vou ser punido por isso? Não, porque a vida é o meu bem jurídico, eu não posso ser punido por isso. Subsidiariedade. O direito penal só deverá interferir nos casos nos quais os outros ramos do direito não forem suficientes para proteger o bem jurídico tutelado. Óbvio, o direito penal, como eu falei, ele só protege os bens jurídicos mais importantes das lesões mais significativas. Se por um acaso um outro ramo do direito tiver a possibilidade de proteger bem aquele bem jurídico, não tem por que o direito penal influenciar ali, agir ali. Então, o direito penal vai agir sempre de maneira subsidiária, quando o outro ramo do direito não for capaz de proteger aquele bem jurídico tutelado. Fragmentariedade. Apenas alguns bens jurídicos considerados mais importantes, com base na Constituição, é que serão protegidos pelo direito penal. Esses conceitos, esses princípios da subsidiariedade e da fragmentariedade, eles são muito interligados. Por quê? Fragmentariedade. Vamos pensar em fragmentos, pedaços. Tudo bem? Os bens jurídicos são pedaços. Esses pedaços mais importantes são protegidos pelo direito penal. Como que a gente sabe que é o direito penal que vai proteger esses pedaços mais importantes? É muito simples, agindo de maneira subsidiária. A gente pega um pedaço que a gente considera importante e vê, outro ramo do direito pode proteger? Sim, então a gente afasta o direito penal. Não, então a gente utiliza o direito penal para proteger aquele pedaço, aquele fragmento, aquele pequeno bem jurídico, de maneira individualizada. Tudo bem? Insignificância. Pessoal, quando a conduta for materialmente insignificante, não ensejará proteção por parte do direito penal, tratando-se de fato atípico. Lá na frente, quando nós estivermos no prepara da AV2, a gente já terá trabalhado com toda a estrutura do crime. Nós já teremos visto, como veremos hoje só de maneira abstrata, que o crime, o conceito analítico ou estratificado de crime, ele diz que o crime é o quê? Um fato típico, antijurídico e culpável. Vocês estão começando a ver isso agora, tudo bem? Dentro do fato típico, nós temos alguns subelementos para aqueles que dizem que fato típico, antijurídico e culpável são elementos, ou temos alguns elementos para aqueles que dizem que fato jurídico, fato típico, antijuridicidade ou ilicitude, e culpabilidade são substratos do crime, não importa. O fato típico é dividido em quê? É dividido em conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Dentro dessa tipicidade, nós vamos aprender a tipicidade material, a tipicidade formal e mais agora, contemporaneamente falando, a tipicidade conglobante.
Não importa. Sempre nós temos que analisar a tipicidade material. O que é isso? Eu falei, deve ter uns 5 minutos para vocês. Pessoal, quando aquela conduta incidir em um bem jurídico protegido pelo Estado, criminalmente falando, mas aquela incidência não for significativa, o direito penal não vai agir ali. Por quê? Porque materialmente falando, essa conduta foi insignificante. Exemplo, amanhã alguém me causa um arranhão de 0,5 milímetro, que não dá nem para ver aqui olhando para a minha pele. Essa pessoa vai responder por lesão corporal? Ou leve ou culposa, dependendo de como for a conduta dela, daqui a pouco a gente vai ver? Não. A pessoa, mas aí você teve que gastar R$500 para tomar vacina antitetânica com curativo, você não tinha plano de saúde? Civilmente, essa pessoa poderá vir a ser responsabilizada para arcar com esses custos que eu tive. Mas, criminalmente falando, a sua possibilidade de ser punida estará afastada por conta do princípio da insignificância. É igualzinho se eu furtar uma caneta Bic que custa R$1,50 que eu acabei de falar. Tranquilo, gente? Adequação social. As condutas que forem adequadas socialmente não se imporá o direito penal para tutelá-las. Pessoal, a adequação social, esse princípio aqui, ele é direcionado ao quê? Ele é direcionado ao legislador. A gente sabe que o costume, vamos ver daqui a pouco, não tem o condão de revogar crimes. Então, por exemplo, nós sabemos que o jogo do bicho é uma contravenção penal. Daqui a pouco a gente também vai entender o que é contravenção penal. E eu pergunto a vocês, hoje, o jogo do bicho é completamente aceito. Muita gente joga, toda esquina tem, completamente aceito pela sociedade. Toda esquina praticamente tem um apontador do jogo do bicho e tal. Pergunto a vocês, deixou de ser contravenção penal? Não. Ah, mas está adequado socialmente? Não importa. Isso aí, esse princípio da adequação social, ele mostra ao legislador as condutas que a sociedade agora está aceitando. E aí ele tem que vir a trabalhar, mudar a lei ou até mesmo revogar aquele crime através da abolição criminis que a gente vai ver daqui a pouco. Tranquilo? Culpabilidade. A pessoa só poderá ser responsabilizada quando causar um resultado agindo, pelo menos culposamente. Será vedada a responsabilização penal objetiva do agente. Pessoal, direito penal é subjetivo. A gente tem que demonstrar que a pessoa foi responsável, querendo ser responsável, ou vendo, prevendo, ou podendo prever que aquele resultado ilícito iria acontecer, agindo de maneira culposa, agindo de maneira negligente, imperito ou imprudente. Daqui a pouco a gente vai ver também. Então eu tenho que atribuir de maneira subjetiva aquele resultado à conduta do agente. Não é assim, tive uma conduta, causou um resultado, já respondo por isso. Tem que ter dolo ou culpa, que daqui a pouco a gente vai ver aqui. Tudo bem? A norma penal é aquela norma que integra o direito penal. Eu já falei, o preceito primário é o que traz a conduta a ser criminalizada pelo Estado, o preceito secundário é o que traz a pena. Norma penal em branco. Pessoal, norma penal em branco são aquelas cujo preceito primário está incompleto, exigindo-se complementação que poderá estar em uma lei, em sentido amplo, imprópria ou homogênea, ou em outro complemento normativo, em sentido estrito, própria ou heterogênea. O que é isso, gente? Eu falei para vocês, logo no comecinho da aula, que não há crime sem lei anterior que o define, nem pena sem prévia combinação legal. Depois, eu falei para vocês que nós tínhamos que respeitar o princípio da taxatividade. A lei penal ela tem que ser completamente fechada. Ela tem que demonstrar de maneira ampla e de maneira completa qual é aquela conduta que o Estado quer criminalizar. Então, se por um acaso nós tivermos uma lei que não esteja completamente demonstrando a conduta que o Estado quer criminalizar, nós teremos que buscar esse complemento numa outra lei, se o direito penal assim dispuser. Por exemplo, o exemplo clássico é o crime de tráfico de drogas. Quando a gente abre o artigo 33 da Lei 11.340 de 2006, lá nós temos 18 condutas com as quais, através das quais nós podemos cometer o crime de tráfico de drogas. Então tem comprar, vender, transportar, trazer em depósito, manter em depósito, trazer consigo, importar, exportar. 18 condutas que eu posso praticar o crime de tráfico de drogas. Mas o artigo não diz o que é uma droga.
O que seria uma droga? Aí eu tenho que complementar esse artigo 33, porque ela é uma norma penal em branco. Nesse caso, o complemento é feito com a portaria 344 da Anvisa, uma portaria de 98, que ela sempre vem sendo atualizada. Aí, nesse caso, como esse complemento ele não está numa lei, mas sim num ato normativo distinto, a gente chama de norma penal em branco em sentido estrito. Está aqui, ó. Norma penal em branco própria. Sinônimos. Norma penal em branco heterogênea. Mas quando o Código Penal traz lá que se eu contrair casamento induzindo a erro o cônjuge, eu tenho que saber também o que é casamento. E como que eu sei o que é casamento? Aí eu vou ao Código Civil. Nesse caso, o complemento está numa outra lei. Aí seria uma norma penal em branco em sentido amplo, norma penal em branco imprópria ou norma penal em branco homogênea. Teve uma discussão há um tempo atrás acerca da constitucionalidade das normas penais em branco. Mas por quê, professor? O que é algo ser constitucional? Vamos lá. A norma, ela, a partir do momento que é publicada e começa a produzir os seus efeitos, ela se torna vigente. Mas ela precisa respeitar a Constituição Federal. Lembra da pirâmide de Kelsen, que nós aprendemos no primeiro período de Introdução ao Estudo do Direito? É isso mesmo. Internamente falando, nós temos uma, vamos desenhar aqui, nós temos uma pirâmide. No ápice da pirâmide está a Constituição Federal. No meio estão as normas infraconstitucionais legais. Nós temos aí lei ordinária, lei complementar, medida provisória. E aqui embaixo nós temos aquelas normas que são responsáveis por regulamentar as normas infraconstitucionais legais. Decreto, portaria, resolução e etc. Sempre as normas infraconstitucionais precisam respeitar a Constituição Federal. Quando não respeitar, elas vão passar por um controle de constitucionalidade. E aí o que as pessoas, o que alguns doutrinadores, eles entendiam? Como a norma penal em branco, ela não necessariamente, o seu complemento está numa lei, isso violaria o princípio da taxatividade, isso violaria o princípio da legalidade penal. Porque toda conduta que vai ser criminalizada pelo direito tem que estar prevista em lei. A partir do momento que o que é droga não está na lei, mas sim numa portaria, aí haveria desrespeito ao princípio da legalidade. O STF já rechaçou, já disse que não existe isso, disse que as normas penais em branco são constitucionais. Analogia, interpretação analógica e interpretação extensiva. Pessoal, primeira coisa, analogia é caso de integração da lei penal. O que é isso? Tem uma lacuna na lei, aí a gente pega uma situação semelhante e coloca naquela lei que está lacunada, que está com aquele buraco. Eu pergunto a vocês, isso é válido? Isso é permitido no direito penal? Pessoal, é, desde que seja para beneficiar o réu, desde que seja em benefício do réu. Um exemplo sempre clássico que eu dou é cônjuge e companheiro. Cônjuge é aquele que casou, que fez o ato de casamento no direito civil, registrou em cartório. Companheiro é aquele que tem uma união estável. A união estável, apesar de ter um contrato, ela independe de um contrato. Ela é uma situação fática. Tudo bem? Pessoal, vamos lá. Uma coisa é ser cônjuge, outra coisa é ser companheiro. Vem uma norma dizendo que certa situação para o cônjuge ela é benéfica. Se por um acaso eu for companheiro de alguém, eu posso utilizar aquela norma que para o cônjuge era benéfica? Posso, porque aí é a analogia em bonam partem.
E se por um acaso essa norma para o cônjuge for maléfica? Caso o agente cometa o crime contra o cônjuge, a pena será duplicada. E eu não sou casado, eu tenho uma companheira. Pergunto a vocês, pode aplicar essa duplicação da pena na minha situação, caso eu cometa aquela conduta contra a minha companheira? Não pode, que aí seria analogia em malam partem, tudo bem? Aí eu terminei, ó. Há uma lacuna na lei e aproveita-se um caso semelhante para aplicar a lei no caso onde não há previsão legal. Só será permitido em benefício do réu. Interpretação analógica, aqui é diferente. Pessoal, o código ele tem um limite. O legislador ele não consegue elencar todas as condutas ou todas as maneiras pelas quais o agente pode cometer determinada conduta. O código não tem como fazer isso. Então, o que o código faz? Ele se utiliza da interpretação analógica. O que é isso? Analogia é uma coisa. Analogia, há uma lacuna na lei. É algo que não está sendo tratado pela lei. Tudo bem? Agora, interpretação analógica, o pessoal está perguntando aqui se as aulas são ao vivo mesmo. As aulas são ao vivo, gente. Estou aqui no Rio de Janeiro, são 8h28 agora de sábado, dia 14/4. É porque não dá para ver, senão a gente mostraria aqui. Mas são ao vivo sim, tá? A gente está aqui no nosso estúdio agora. Alguns eu leio aqui, não reparem não, porque estou sem lente, então o meu olho estava com um problema aí, não estou conseguindo botar lente, então algumas eu não estou conseguindo responder. Mas essa eu vi, muita gente dando um bom dia aí, um abraço para todo mundo. Seja bem-vindo quem está chegando agora, tudo bem? Mas são todas as aulas ao vivo, agora 8h29, do sábado aqui, dia 14 de abril de 2018. Ontem, sexta-feira 13, né? Agora não tem mais esse negócio de filme aí de terror, né? Que tinha antigamente sexta-feira 13, sempre o cinema ficava cheio. Agora não tem mais, todo mundo vê Netflix também. E esses filmes de terror também de sexta-feira 13 são tudo uma chatice só. O único filme de terror, pelo menos na minha opinião, que foi legal foi Jogos Mortais. Esse aí vale a pena você pegar um sabadão lá, quem gosta de tomar uma cervejinha, quem gosta de tomar Coca-Cola, preparar pipoca e ver a sequência dos 7 ou 8 filmes aí. Esse vale a pena. Mas vamos lá, só pra gente brincar um pouquinho aqui. Vamos voltar. Então, mas são ao vivo, tá bom? Na analogia, nós temos uma lacuna na lei. Na interpretação analógica, não. O legislador, ele previu aquela situação, mas ele não tem como prever aquela situação de todas as maneiras que ela pode acontecer. Aí ele faz o quê? Ele dá exemplos da conduta que ele quer punir e diz, operador do direito, quando a conduta for nesses moldes, é para você punir também. Quer ver um exemplo que a gente pode dar? Vamos abrir lá no artigo 121 do Código Penal. Homicídio qualificado. Está lá, ó. Artigo 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Ou seja, o legislador já elencou 2 motivos torpes. Mediante paga, dinheiro, paguei para alguém cometer homicídio. Ou promessa de recompensa. Mata que depois eu vou te recompensar. Ou outro motivo torpe. É algo, então, relacionado a dinheiro, vil metal. Ora, ele não tem como prever todas as situações que alguém pode cometer um homicídio por causa de dinheiro. Ele previu 2 e falou, se tiver algum outro motivo torpe, que ele quis colocar dinheiro no meio, aí o operador do direito, o delegado de polícia, o promotor, o juiz, ele vai fazer o quê? Vai aplicar essa qualificadora. Outro exemplo. Inciso 3º, esse aqui é mais clássico ainda, ó. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Então o legislador estabeleceu 5 modos aqui de o crime ser praticado de maneira insidiosa ou cruel. Veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura. Mas se tiver algum outro meio insidioso ou cruel, também vai aplicar essa qualificadora. Então aqui nós temos a interpretação analógica. Interpretação extensiva. Aqui a lei penal disse menos do que deveria dizer, cabendo ao intérprete aplicar a lei, respeitando a sua vontade. Então, disse menos do que deveria dizer. Por exemplo, o Código Penal, ele diz que quem contrair novo casamento, já sendo casado, comete crime. Aí eu pergunto a vocês, e se eu contrair 2 casamentos? E se eu contrair 3 casamentos? É óbvio que também vou responder por esses outros crimes. Então, na verdade, não é só casamento, é casamentos, porte de arma de fogo de uso restrito. Eu estou com uma arma de fogo só portando, sem poder portar. Eu estou cometendo o crime de porte de arma de fogo. Mas se eu tiver com 2?
também cometa esse crime. Tudo bem? Então a interpretação extensiva, ela também é, de maneira geral, doutrina majoritária, permitida no direito penal. Tudo bem? Conflito aparente de normas. Pessoal, às vezes pode parecer que mais de uma norma deve, melhor dizendo, incidir num caso concreto. O exemplo que provavelmente o professor de vocês deu na sala de aula foi o homicídio e o infanticídio. Quando a mãe, ela mata alguém, quando alguém mata outra pessoa, comete o crime de homicídio. Mas quando esse alguém que matou outra pessoa foi a mãe que matou o próprio filho, sob influência do estado puerperal, durante ou logo após ao parto, mesmo sendo um homicídio, o legislador criou uma figura específica, criou a figura do infanticídio. Aí parece que nós temos duas normas a serem aplicadas no mesmo caso, homicídio e infanticídio, mas ninguém pode ser processado ou punido duas vezes pelo mesmo fato. Princípio do ne bis in idem, aqui, ó. Ninguém poderá ser processado e nem punido duas vezes pelo mesmo fato. Então, professor, se ninguém pode ser processado nem punido duas vezes pelo mesmo fato, como eu sei qual é o artigo que eu vou aplicar no caso concreto? É simples. Aí a gente vai ter que se utilizar dos princípios solucionadores do direito penal. Vamos lá. Princípio da especialidade. Aplicar-se-á a lei especial, ou seja, aquela que tiver todas as elementares do caso concreto. Matamos aqui essa dúvida do homicídio com infanticídio. Quando a mãe mata o próprio filho, sob influência do estado puerperal, durante ou logo após ao parto, pergunto a vocês, ela não está cometendo um crime de homicídio? Tá. Matar alguém, ela está matando alguém. Só que existe um outro artigo que tem mais elementares que se adequam àquele caso concreto. Próprio filho, durante ou logo após ao parto, sob influência do estado puerperal. Aí a gente, com base no princípio da especialidade, norma especial afasta a norma geral. Pega o crime de infanticídio, coloca naquela conduta e afasta o crime de homicídio. Tudo bem? Subsidiariedade. Funcionará como um soldado de reserva. Ou seja, quando não puder ser aplicada a lei mais grave, por não estarem presentes todas as elementares, aplicar-se a lei menos grave. Aqui é o contrário. Não estão presentes todas as elementares. Então a gente aplica a lei menos grave. Vamos dar um exemplo aqui, ó. O crime de constrangimento ilegal, ele pressupõe uma grave ameaça aí para que a pessoa faça ou deixe de fazer alguma coisa que não esteja na lei. Então, faça alguma coisa que está na lei que não precisa fazer, ou deixe de fazer alguma coisa que está na lei que ela pode fazer. Mas se eu só ameaçar a pessoa sem esse intuito que ela faça ou deixe de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei, eu também respondo por um crime. Aí é só o crime de ameaça. Quando eu ameaço alguém de maneira grave. Artigo 147 do Código Penal. Constrangimento ilegal está no 146, ameaça está no 147. É o princípio da subsidiariedade. Eu não pude aplicar a lei mais grave, apliquei a lei menos grave. Consunção. Ocorrerá quando uma conduta que for meio para a realização de um ato ficar nela contida, não havendo punição para aquela conduta em si. É caso de absorção da conduta meio pela conduta fim. Pessoal, vamos supor que amanhã eu queira furtar a televisão lá da sua casa de praia lá, que fica em Búzios. Para eu furtar essa televisão, quando você estiver aqui no Rio e a casa estiver fechada, eu não tenho que entrar no seu domicílio? Tem. Só que eu não vou responder por esse crime de violação de domicílio, porque ele vai ficar absorvido pelo crime fim que eu queria realizar, que era qual? Furtar a sua televisão. Se por um acaso você quer me matar, para isso você resolve me matar atirando em mim, com uma arma de fogo para disparar projetis de arma de fogo contra a minha pessoa. Pergunto a vocês, você está portando a arma e está disparando a arma. São crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Mas você vai responder por esses crimes e pelo homicídio, se você conseguir me matar? Não. Porque essas condutas meio, ou seja, o porte da arma e o disparo da arma de fogo, elas serão absorvidas pela conduta fim, que é o quê? O homicídio. Tranquilo? Alternatividade.
Nos casos dos crimes mistos alternativos ou delito plurinucleares, o agente responderá apenas por uma única conduta. Gente, artigo 33 da Lei de Drogas que eu já li para vocês, é aí um exemplo clássico. Eu tenho 18 maneiras, 18 verbos núcleo do tipo para cometer o crime de tráfico de drogas. Tranquilo? Se por acaso eu cometer lá em mais uma conduta, eu vou responder só uma vez por tráfico de drogas. Óbvio que aquela multiplicidade de condutas vai ser observada pelo juiz no momento de aplicar a pena. Só que eu respondo só uma vez pelo crime de tráfico de drogas. Tudo bem? Lei penal no tempo, vigência e validade. Pessoal, qual é a lei penal que a gente aplica quando alguém comete um crime? Aplica-se a teoria da atividade. Então, aplica-se a lei vigente no momento da ação ou da omissão. Ah, professor, mas qual a importância tem nisso? Vamos lá. Vamos supor que um menor de idade, de 17 anos e falta uma semana para ele completar 18 anos. 17 anos e 360 dias. Daqui a 5 dias ele completa 18 anos. Ele quer me matar, me dá 2 tiros. Só que eu forte, resisto, sou levado para o hospital e fico 1 mês e meio internado. Aí vem a morrer por conta desses disparos. Quando eu morri, o menor já tinha 18 anos. Mas o menor, aquele agente vai responder como menor, 17 anos lá, 360 dias, ou como maior? Como menor. Por quê? Porque vale a lei dos fatos no momento do quê? Da ação ou omissão. Outro exemplo. Você tenta me matar com projetis de arma de fogo. Hoje, 6 a 20 anos, que é a pena do homicídio. Eu resisto. Fico 3 meses internado e venho a morrer por conta desses seus disparos de arma de fogo. Só que nesse interim, mudou a lei. O legislador passou a atribuir 10 a 30 anos para o crime de homicídio. Você vai responder pela lei mais grave? Não vai. Não vai por quê? Porque vale a lei dos fatos no momento, melhor dizendo, vale a lei que estava válida no momento dos fatos, no momento da ação ou omissão. Teoria da atividade. Vigência da lei a gente já falou. Assim que a lei é promulgada, passa a produzir os seus efeitos, ela se torna vigente. E validade, ela tem que respeitar a Constituição Federal. Tudo bem? Se ela não respeitar a Constituição Federal, ela terá que ser afastada. Conflito de leis penais no tempo. Aqui nós temos 4 hipóteses. Eu até botei aqui em cores diferentes para a gente saber aqui o que retroage e o que não retroage. Abolício crimes. Uma lei posterior deixa de considerar crime uma conduta prevista na lei anterior. Então hoje eu dou um tapa na parede da universidade, é crime. Aí eu estou respondendo criminalmente por isso. Amanhã deixa de ser considerado crime. Tudo bem? Aí o que acontece? Todos os efeitos penais serão afastados. O artigo 240 do Código Penal, por exemplo, crime de adultério. Antigamente, trair o cônjuge era crime. Pessoal, ninguém tem que trair ninguém. As pessoas estão com a outra, a gente tem que respeitar. Agora, não é o direito penal que tem que resolver isso. Não é a última ratio do direito, que é o direito penal, a última ratio, a última razão, ela atua só quando o outro bem jurídico, só quando o outro ramo do direito não puder proteger aquele bem jurídico. Não é o direito penal que tem que atuar nessa questão, mas sim um outro ramo do direito. Aí o que o legislador fez? Aboliu esse crime. Agora, adultério não é mais crime. O artigo 240 do Código Penal, se você abrir lá, está revogado. E se abolício crimes, vai retroagir. Se eu estou respondendo por uma conduta que eu tinha cometido, eu deixo de responder por essa conduta. Tudo bem? Novatio legis incriminadora. Lei passa a considerar crime uma conduta que antes não era considerada crime. Dessa vez não retroage, porque aí iria prejudicar o réu. Aqui a gente tem que ter em mente, sempre que for beneficiar, retroage. Quando for prejudicar, não retroage. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Tudo bem? Hoje é crime dar um tapa na parede da universidade. Eu cometi um crime, desculpa, hoje não é crime dar um tapa na parede da universidade. Eu dei um tapa na parede da universidade, nada acontece. Amanhã se torna crime dar um tapa na parede da universidade. Essa nova lei poderá retroagir para incidir nessa minha conduta anterior? Não, porque é uma novatio legis incriminadora. Foi uma nova lei que passou a trazer um crime, tudo bem? Novatio legis imeros, aí melhora.
Lei posterior mantém a conduta como sendo criminosa, mas diminui a pena ou traz uma nova situação benéfica ao agente. Então eu cometi uma conduta que a pena era de 4 a 10 anos. E aí ao longo do processo veio uma nova lei e passou essa pena a ser de 2 a 6 anos. Essa nova lei vai incidir? Vai, porque ela melhora. E se for o contrário? Eu cometi a conduta, era de 4 a 10 anos, durante o processo a pena passou a ser de 6 a 12 anos. Essa nova lei vai infringir? Não, não vai incidir naquele caso. Por quê? Porque isso aí seria hipótese de novatio legis, impérios que não retroagem, tudo bem? Leis excepcionais e leis temporárias. Pessoal, leis excepcionais são aquelas que durarão determinado período de tempo no qual ocorreu uma situação excepcional de catástrofe. Leis temporárias são aquelas que durarão determinado período de tempo previamente estabelecido em lei. A lei traz em seu bojo a data na qual a mesma encerrará a sua vigência. Pessoal, vamos lá, diferenciar. A gente teve a Copa do Mundo e a Olimpíada aí, tá? Não aconteceram essas leis, mas vamos supor que o legislador tivesse criado uma lei que dizia que o roubo durante o momento da Copa do Mundo, o furto, durante o momento da Copa do Mundo, seria punido com uma pena maior. Essa é uma lei temporária. Por quê? É uma situação excepcional. Copa do Mundo, provavelmente nós aqui não veremos nova Copa do Mundo aqui no Brasil. Eu provavelmente não vou ver. É uma situação excepcional. Só que é uma situação excepcional que tem o tempo certo e determinado. Eu não lembro agora, acho que é 13 de junho que vai começar a Copa. Está chegando. 13 de junho. E a gente sabe que dia 13 de julho ela acaba. Tem data para começar e data para terminar. Outro exemplo. 2010, acho que foi 2010, nós tivemos uma situação muito triste aqui no Rio de Janeiro, na região serrana. Muitas pessoas morreram, perderam suas casas. Uma catástrofe natural. E mesmo assim tinha aqueles desgraçados, que a gente não pode utilizar outro termo, que separavam, furtavam bens que eram doados para essa pessoa. Água, mantimentos, remédios, roupas. Nós vimos aí no jornal isso. Aí vamos supor que o legislador criasse, quando aconteceu aquela catástrofe, uma lei que dizia que, enquanto durarem os efeitos dessa catástrofe, o crime de furto, ao invés de ter pena de 1 a 4 anos, vai ter pena de 2 a 6 anos. Pessoal, também é uma situação excepcional, que vai durar só sob certo período, mas eu não tenho como precisar qual é esse período. A Copa do Mundo eu tenho como precisar. Dura um mês, dia 13 de junho a 13 de julho, se eu não me engano. Agora, a situação excepcional lá das chuvas, dos deslizamentos, das mortes, eu não tenho como precisar quanto tempo vai durar. Aí seria uma lei excepcional. A única diferença é essa, a lei temporária tem prazo certo e determinado. Ambas possuirão ultratividade. O que é isso? Mesmo após a cessação de sua vigência, continuarão regulando os fatos ocorridos enquanto elas ainda estavam vigentes. Um processo demora. Provavelmente o processo não vai começar e terminar durante a Copa do Mundo. O processo vai continuar, voltará a viger aquela lei que é menos grave do furto, só que a lei temporária, nesse caso da Copa do Mundo, ela permanecerá incidindo sobre aquela conduta. Lei penal no tempo, já falamos, considera-se praticado o crime no momento da conduta do agente, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, se o menor me deu um tiro 2 dias antes de completar 18 anos, eu vim morrer só depois, ele responde como menor. Artigo 4º do Código Penal, tá? Teoria do resultado. Considerar-se-á praticado o crime no momento da ocorrência do resultado, não importando o momento da ação. Tem lugar que utiliza essa teoria, não é o caso do Brasil. Teoria mista. Considera-se praticado o crime no momento da conduta do agente, bem como no momento do resultado. Também não é a teoria aplicada no Brasil. O nosso Código Penal, então, adotou a teoria da atividade que está prevista no artigo 4º. Olha a súmula 711 do STF. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Pessoal, muito simples, olha só. O que é crime continuado? O que é crime permanente? Crime permanente é aquele que a consumação se protrai no tempo. Amanhã vocês resolvem me sequestrar, eu fico 3 meses sequestrado. É como se todos esses dias estivesse acontecendo um sequestro. A consumação do crime, ela se protrai, ela se prolonga no tempo. Se nesse meio tempo surgir uma lei mais grave, eu estou cometendo um crime naquele momento. Eu vou responder pela lei mais grave. Mesma coisa no crime continuado lá do artigo 71 do Código Penal, que a gente já ouviu falar esse período, mas vamos aprender no período que vem em concurso de crimes. Pessoal,
Um crime continuado, eu cometo várias infrações penais nas mesmas condições de tempo, lugar, modus operandi. O legislador, por uma ficção jurídica, por uma questão de política criminal, ele diz que, na verdade, eu cometi um crime e todos os outros foram continuidade do primeiro. Mas se nesse meio tempo que eu cometo várias condutas, passa a vigorar, passa a viger uma lei mais grave, eu vou responder por essa lei mais grave, é isso que está nessa súmula 711. Lei penal no espaço. Território abrange a superfície terrestre, né? Solo e subsolo, as águas interiores e o mar territorial. Território por extensão está lá no artigo 5º, parágrafo 1º do CP. Depois eu vou pedir para vocês darem uma olhada. Como é que eu sei o que é território para fins de aplicação da lei penal? Eu já sei qual lei que eu aplico. Lei penal no tempo. E lei penal no espaço? Qual lei? É muito simples. O Código Penal adotou a teoria mista, que está lá no artigo 6º. Considera-se praticado o crime no local da conduta do agente, bem como no local onde ocorreu, deveria ter ocorrido o resultado. Então a gente vai escolher a lei do Estado Nacional do país, tanto da onde aconteceu a conduta, quanto da onde ocorreu o resultado. A gente pode optar. Tudo bem? Bem jurídico tutelado, já vimos isso também. É aquele bem mais importante, segundo a Constituição Federal. E que, por isso, as lesões ou ameaças de lesões significativas, que a gente já falou do princípio da insignificância, que vier a sofrer, deverão ser tutelados pelo direito penal. Tudo bem, gente? Então, o bem jurídico tutelado é penalmente tutelado, é aquele bem jurídico que é protegido pelo direito penal. Professor, quais são os bens jurídicos protegidos pelo direito penal? Os bens jurídicos mais importantes. Professor, quem é que diz quais são os bens jurídicos mais importantes? A Constituição Federal. Professor, sempre que a minha conduta incidir sobre um bem jurídico mais importante previsto na Constituição Federal, o direito penal vai atuar? Não. Só quando aquele bem jurídico mais importante previsto na Constituição Federal, ele for violado de uma maneira significativa. Quando aquela lesão ou ameaça de lesão forem insignificantes, a gente afasta aí o direito penal. Tudo bem, gente? Conceitos de infração penal. Aqui também, salvo engano, pelo menos penso eu, uma das partes mais importantes da matéria até agora, a gente entender os conceitos de crime. Primeira diferença, conceito formal, conceito material e conceito analítico. Conceito formal de infração penal. Crime é toda conduta, uma ação ou omissão proibida por lei, sob ameaça de uma sanção. Crime... Ih, ficou ruim aqui, calma aí. Pronto. Crime, para o conceito material, é o comportamento humano que causa lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Segundo o conceito analítico, que é o conceito que nós vamos utilizar no nosso direito penal, no nosso ordenamento jurídico, crime é o quê? É a conduta típica, antijurídica ou ilícita e culpável. Tranquilo? Classificação das infrações penais. Primeira classificação, no que tange ao crime ser comum, próprio ou de mão própria. Crime comum é aquele que não exige nenhuma condição especial do agente. Qualquer pessoa pode cometer aquele crime. Por exemplo, o crime de homicídio. Se amanhã você quiser me matar, você pode me matar? Pode. Se amanhã o Ronaldo, meu mestre, né, que está aqui no chat, eu aprendo com ele e tento ensinar para vocês. Se amanhã o Ronaldo quiser me matar, ele pode me matar? Pode. Se amanhã o presidente da Universidade Estácio de Sá quiser me matar, ele pode me matar? Pode. Se amanhã o seu pai, a sua mãe, seu irmão, sua namorada, quiser me matar, eles podem me matar? Podem. Então, o crime de homicídio é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. É chamado crime comum. E o crime próprio? Ele exige uma qualidade especial do agente, do sujeito. Por exemplo, eu sou, para o direito penal, considerado funcionário público. Eu sou policial, sou delegado de polícia, sou considerado funcionário público. Nós vamos estudar em penal 3 ou penal 4, agora eu já não me recordo, acho que é penal 4, os crimes contra a administração pública, os crimes que são praticados por funcionário público contra a administração pública. Para cometer aqueles crimes funcionais, o agente precisa ter uma qualidade especial, que é essa qualidade de ser funcionário público. Então, por exemplo, eu não sei se você aí é funcionário público.
Se você for, você tem essa qualidade especial, pode cometer os crimes praticados por funcionário público. Eu posso. Se você não for, você não poderá cometer esses crimes. Por quê? Porque ele é crime próprio, exige então essa qualidade especial do sujeito ativo. E o crime de mão própria? Ele exige uma qualidade específica do sujeito, como o crime próprio também exige, mas tem uma diferença. O crime próprio a gente pode praticar de maneira imediata, através de terceira pessoa. O crime de mão própria, o agente tem que realizar aquela conduta pessoalmente. E aí eu dou um exemplo, falso testemunho. Artigo 342 do Código Penal. Só o próprio agente pode cometer o crime de falso testemunho, porque o testemunho dele, quem é que pode dar? Só ele que pode dar. Tudo bem? Gente, crime de dano e crime de perigo. Crime de dano, ele se consuma com efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. O crime de perigo não, basta a gente causar um perigo de lesão para aquele bem jurídico que o crime estará consumado. Crime de dano, roubo, homicídio. Crime de perigo, embriaguez ao volante, a famosa lei seca do artigo 306. Porte de arma de fogo de uso permitido. Porte de arma de fogo de uso restrito. Agora, o crime de perigo também se divide em crime de perigo concreto e crime de perigo abstrato. No crime de perigo concreto, já está aqui, ó, o perigo deverá ser demonstrado na conduta. No crime de perigo abstrato, ele é completamente presumido. Lei seca. Bebi, estou com a minha capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool ou substância análoga que cause dependência, conforme o artigo 306, só que estou dirigindo tranquilão, coloquei o cinto, respeitando tudo, indo para minha casa. Cheguei na minha casa, cometi, melhor dizendo, dano a alguém. No caso concreto, ficou comprovado aquele perigo? Não. Mas se a lei seca tivesse me parado, eu responderia pelo artigo 306, porque ele é completamente abstrato. O que é isso? Não exige a demonstração do perigo. Mas no crime de perigo concreto, como o artigo 309 diz, exige. Eu tenho que estar dirigindo sem carteira, gerando perigo de dano. Tudo bem? Crimes formais, crimes materiais e crime de mera conduta. Vamos lá, gente. Existe o resultado normativo, que é o que está previsto na lei. Então, eu causei uma conduta que está previsto na lei. Matar alguém, está na lei que matar alguém é crime. É crime. Porte de arma de fogo, está na lei que portar arma de fogo sem autorização, porte irregular de arma de fogo é crime, porque está previsto em lei. Então, esse é o resultado normativo. É aquele que está previsto na lei. Eu realizo aquela conduta, eu respondo por aquele crime. E o que seria resultado naturalístico? Resultado naturalístico é alteração no mundo dos fatos. Vamos lá, gente. O que é alteração no mundo dos fatos? Quando você me mata, tem uma alteração no mundo dos fatos? Tem. Por exemplo, eu estou vivo aqui dando aula, você me deu 2 tiros, eu vou cair morto aqui no chão. Alterou a situação fática. Quando eu roubo o seu carro, tem uma alteração na situação fática? Tem. Você estava com o carro, agora o carro passou a ficar comigo. Tranquilo? Aí eu pergunto a vocês. Qual é a diferença, então, entre crime formal, crime material e crime de mera conduta? No crime formal, existe a possibilidade de alteração no mundo dos fatos, mas ela não precisa acontecer para o crime se consumar, para o crime ocorrer e a gente poder ser responsabilizado. Quer ver um exemplo? Corrupção. Você está parando na blitz, o policial chega e fala, pô, eu te libero se você me der um dinheiro. Eu pergunto a vocês, você precisa dar o dinheiro para eles para que o crime já tenha ocorrido? Não. O crime se consuma só com ele exigindo aí esse dinheiro, pedindo esse dinheiro. Mas você pode dar o dinheiro, não pode? Você pode pegar o dinheiro da sua carteira e o dinheiro vai sair da sua carteira e vai para a mão dele. Aí houve uma alteração no mundo dos fatos. Então, no crime formal tem a possibilidade de alterar os fatos, mas não necessariamente precisa alterar para o crime se consumar. No crime material, tem a possibilidade de mudança no mundo dos fatos e tem que acontecer essa mudança no mundo dos fatos para o crime se consumar. Homicídio, eu só morro, a pessoa só responde por homicídio se houver essa alteração no mundo dos fatos. Estupro, roubo, furto e o crime de mera conduta. Aí não há sequer a possibilidade aí de alteração no mundo dos fatos. Porte de arma de fogo. Eu estou com a arma aqui e saio por aí.
Não tem possibilidade alguma de acontecer alguma coisa. Professor, você pode usar essa arma e matar alguém. Aí não é mais porte, é homicídio. Professor, você pode usar essa arma para ameaçar alguém. Aí não é mais porte, é ameaça. Professor, você pode usar essa arma aí para roubar alguém. Aí não é mais porte, é roubo. O simples ato de eu portar uma arma de fogo de maneira irregular não enseja possibilidade alguma de alteração no mundo dos fatos. É um crime de mera conduta. Instantâneo, permanente e instantâneo de efeitos permanentes. No crime instantâneo, a consumação é imediata. Lesão corporal, estupro, roubo. No crime permanente, a consumação se protrai no tempo. Então, se protrai, se prolonga no tempo. Já falamos sobre isso. Sequestro, tráfico de drogas na conduta ter em depósito, na conduta trazer consigo. Tudo bem? Posse irregular de arma de fogo, e no crime instantâneo de efeitos permanentes. Aí é o que a doutrina fala que é o crime de homicídio. Por quê? No crime instantâneo de efeitos permanentes, a consumação é imediata. Me deu tiro, eu morri. O crime se consumou ali. Só que os efeitos se prolongam no tempo. Eu nunca mais vou voltar. Tudo bem? Então a doutrina fala que o crime de homicídio é um crime instantâneo de efeitos permanentes. O crime vago é aquele cujo o sujeito passivo primário é a coletividade. Não temos como individualizar uma vítima. Tudo bem? A gente não tem como individualizar uma vítima. Porte irregular de arma de fogo, por exemplo. Estou portando uma arma de fogo, essa conduta, ela viola o quê? A paz pública. Quem é a vítima dessa conduta? É a coletividade. Não tem uma vítima individualizada como tem no homicídio, como tem no roubo, como tem no estupro, como tem no infanticídio, como tem na ameaça. Crimes ambientais. Eu não tenho como identificar uma vítima em alguns crimes ambientais. Por isso que é chamado de crime vago, que é aquele que o sujeito passivo é a coletividade. Objetos do crime, objeto jurídico. É o bem ou interesse tutelado pela norma. Então nós temos lá no Código Penal um capítulo dos crimes contra a vida, outro dos crimes contra o patrimônio, outro dos crimes contra a honra, outro dos crimes contra a dignidade sexual, outro dos crimes contra a administração da justiça. É dividido em capítulos e títulos e capítulos. Mas o objeto material é o que? É a pessoa ou coisa atingida pela conduta criminosa. Crime de homicídio, qual é o objeto jurídico? Vida. Vou mudar aqui para ficar coloridinho diferente. Crime de homicídio, qual é o objeto jurídico? É a vida. Tudo bem? Mas qual é o objeto material? Qual é a pessoa ou coisa atingida pela conduta criminosa? Nesse caso é pessoa. Sou eu. Crime de roubo. Furto, melhor dizendo. Qual é o objeto jurídico? Patrimônio. E qual é o objeto material? É a coisa subtraída. Então, todo crime a gente vai identificar o objeto jurídico e o objeto material. Tudo bem, pessoal? Vamos agora fazer uma rápida demonstração dos elementos do fato típico. Nós ainda não estamos estudando fato típico. Na verdade, a gente já até iniciou o estudo de fato típico. Mas ele não vai terminar aqui. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um quadro geral desses elementos aqui do fato típico, tudo bem? Então vamos lá. Elementos do fato típico. Como eu falei, o fato típico ele é dividido em 4 elementos. Conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade, tudo bem? Vamos lá então. Conduta. A conduta pode ser, aí vamos botar umas cores diferentes aqui. A conduta pode ser dolosa ou culposa. Na conduta dolosa, o agente pratica o fato com consciência e vontade. Você quer me matar, você tem consciência do que está fazendo e vontade de realizar aquela conduta. Você pega a arma, me dá os 2 tiros e me mata. E a conduta culposa? Aí não. Aí o agente pratica uma conduta lícita, objetivando um resultado lícito, mas ele não observa um dever de cuidado e acaba causando um resultado ilícito. Por exemplo, ele está dirigindo, domingo passado, Botafogo campeão, mais uma vez, aí um abraço para os botafoguenses, e aí o agente está voltando para casa do jogo, correndo um pouco mais, ou às vezes nem correndo um pouco mais, mas não observando um dever de cuidado, olhando no celular, vendo as fotos que tirou no título lá no Maracanã, doido para chegar em casa para dar um abraço no pai dele. Graças a Deus o meu estava do meu lado no Maracanã, não precisei fazer isso.
Espero que ele fique por muito tempo ainda para a gente poder comemorar junto os títulos do Botafogo. Mas aí, nesse caso, meu pai estava em casa. E aí eu tô voltando para casa, falando com ele no telefone, pô, pai, campeão, pô, gol do Carly, que bom, vamos brincar com a minha mãe é vascaína. E aí eu me desligo um pouco do trânsito, eu não observo um dever de cuidado. Por exemplo, eu estava agindo corretamente, dirigi, eu tenho carteira, cinto, tudo certinho. E o resultado que eu objetivava era lícito, chegar em casa para dar um abraço no meu pai. Só que aí eu não observei um dever de cuidado. Aí eu causei uma lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Na conduta culposa, eu estou agindo corretamente, buscando o resultado lícito, mas eu ajo com negligência, imperícia ou imprudência, causo um resultado proibido. Ela pode ser também comissiva ou omissiva. Comissiva eu atuo realizando uma conduta. Na omissiva eu deixo de agir. Então, a conduta se subdivide em dolosa ou culposa e comissiva ou omissiva. Resultado, a gente já viu. Resultado normativo é a ocorrência do resultado previsto em lei. Resultado naturalístico é a ocorrência de uma alteração no mundo dos fatos. O que seria o nexo de causalidade? É o elo, a ligação entre a conduta do agente e o resultado ocorrido. Amanhã, você está com raiva de mim, resolve me matar. Coloca veneno na minha água. Eu ingeri aquele veneno, vou morrer. Só que seu primo também está com raiva de mim. Aí ele vem me dar 2 tiros. Depois que você botou o veneno, depois que eu bebi a água. E aí eu morro, exame de necrópsia. Quando é realizado esse exame, fica comprovado que eu morri por conta dos tiros. Você que botou veneno vai responder por isso? Não vai. Não vai por quê? Não vai porque ficou demonstrado que, apesar de você ter conduta e ter havido resultado, não há uma ligação entre a sua conduta e o resultado morte. Você responde por tentativa de homicídio, seu primo responde por homicídio. Tipicidade formal é a conduta do agente se amoldar perfeitamente ao tipo penal previsto em lei. Matar alguém, tá lá, matei alguém. Roubo, subtrair, mediante violência ou grave ameaça, coisa móvel para mim ou para outra pessoa. E conduta material, aqui a gente já falou também. A lesão, a ameaça de lesão tem que violar significativamente o bem jurídico tutelado, tudo bem? Tem que ser de maneira significativa, senão não há aí tipicidade material. A tipicidade conglobante é uma teoria mais nova. Ela junta a antinormatividade com a ofensa ao bem jurídico. Essa antinormatividade é o quê? A minha conduta, ela ser contrária a todos os ramos do direito penal. Todos os ramos do direito, melhor dizendo. Não é o direito penal proibir, mas o direito civil, o direito desportivo, ele fomentar aquela conduta. Tem que ser contrária a todos os ramos do direito, não só o ramo do direito penal. E aí, quando a gente estiver no Prepara V2, a gente vai entender isso aqui quando nós estivermos estudando antijuridicidade ou ilicitude. Tudo bem? Pessoal, mais uma vez aí, conseguindo o limite, já está piscando aqui ao 0. Queria agradecer a participação de todo mundo, aqueles que acordaram cedo, como a gente aqui, ou aqueles que poderão, né, ver essa aula posteriormente. Assistam a aula, mandem dúvidas. Eu vou até passar aqui, deixa eu anotar aqui o meu e-mail para o pessoal, bota aqui, ó. É professor Mauro César @gmail.com. Mandem dúvidas. Só que se identifica, fala que foi do aulão, porque assim, a gente dá aula para várias turmas. Queria até mandar um abraço pro pessoal da Ilha do Governador, lá e do campus da Rua do Bispo também, da João Show, que são os campos que eu estou hoje, além da pós-graduação lá no centro, que daqui a pouquinho eu estou indo para lá. Então, mandem dúvidas, estudem, tenham fé nos objetivos de vocês, fé em Deus, sigam os objetivos de vocês, que não há outro caminho a não ser a vitória. Eu vou encerrar com uma frase que eu criei e sempre gosto de passar para os meus alunos. A impossibilidade é a falta de insistência dos que desistem. É a falta de insistência dos fracos. Bom sábado aí, fiquem com Deus, boa prova. Até a próxima.